O ano é 2025. Em uma sala de reuniões silenciosa em São Paulo, executivos de uma grande montadora europeia assinam um acordo de 4,2 bilhões de dólares para construir sua maior fábrica fora da Europa. O anúncio mal aparece nas manchetes do Ocidente, mas essa assinatura é apenas uma entre centenas, acontecendo neste momento uma cascata de decisões de investimento que está desviando bilhões de dólares dos centros tradicionais e direcionando-os para um destino inesperado: o Brasil. Enquanto a maioria dos investidores continua obcecada com o Vale do Silício ou debatendo o futuro da manufatura chinesa, algo extraordinário está acontecendo na América do Sul. Uma combinação de crises e transformações globais criou, quase por acidente, o que analistas financeiros agora chamam de efeito Brasil, e ele está remodelando toda a estrutura do capital global. Nos últimos 30 anos, a economia mundial seguiu um manual simples: produzir na Ásia, onde o trabalho é barato; exportar para os Estados Unidos e a Europa, onde há consumidores ricos; investir em mercados ocidentais estáveis. Repetir. Esse manual quebrou. A pandemia revelou a fragilidade das cadeias globais de suprimento. A guerra comercial entre Estados Unidos e China transformou o risco geopolítico em um custo permanente. As crises energéticas na Europa mostraram o quanto o continente dependia de fontes externas. E, de repente, as maiores corporações do mundo começaram a fazer uma pergunta que não faziam há décadas: para onde mais podemos ir? As apostas são enormes. Estamos falando de trilhões de dólares em investimento estrangeiro direto, da reestruturação de cadeias produtivas que empregam centenas de milhões de pessoas e de uma mudança fundamental, onde o poder econômico vai se concentrar no século XXI. Para entender como o efeito Brasil surgiu, é preciso entender as duas forças que o impulsionam: a de empurrar e a de atrair. Primeiro, a força de empurrar o colapso do sistema antigo. A China foi a fábrica do mundo por 3 décadas. Em 2018, o salário médio na manufatura chinesa era de cerca de 3,6 dólares por hora. Hoje, ultrapassa 6,5 dólares, quase o dobro. E não é só isso. A relação comercial entre Estados Unidos e China, antes o pilar do comércio global, virou um campo minado. Tarifas que eram de 3% em 2017 subiram para 25% sobre centenas de bilhões de dólares em produtos. Empresas como Apple, Tesla e Samsung tiveram que escolher: pagar as tarifas ou diversificar suas operações para fora da China. Depois veio a pandemia. Quando as fábricas chinesas fecharam no início de 2020, o mundo inteiro travou. Montadoras ficaram sem semicondutores. Hospitais não conseguiam equipamentos de proteção. Lojas não tinham o que vender. O modelo de Just-in-Time, que priorizava a eficiência máxima, revelou sua falha fatal: nenhuma resiliência. As empresas aprenderam uma lição dura: o risco geopolítico agora é um custo fixo de fazer negócios. E esse custo não se mede só em tarifas, mas na possibilidade real de ficar sem acesso à sua cadeia de produção da noite para o dia. Agora vem a força de atração, porque o Brasil é a resposta lógica. Primeiro, os recursos. O Brasil é um dos poucos países do mundo verdadeiramente autossuficientes em comida, energia e matérias-primas. É o maior produtor de café, açúcar e suco de laranja. O segundo maior de soja e carne bovina. Tem a sexta maior reserva de petróleo do planeta e gera mais de 80% da sua eletricidade de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. Quando o preço da energia disparou em 2022, a conta de luz na Europa subiu 400%. No Brasil, o sistema elétrico mal sentiu o impacto. Segundo, a geografia. O Brasil tem acesso direto tanto ao Atlântico quanto ao Pacífico, por meio de corredores de comércio sul-americanos. Está mais próximo dos Estados Unidos e da Europa do que a China, o que reduz tempo de transporte e custo logístico. Para empresas que querem atender simultaneamente os mercados americano e europeu, São Paulo é um centro mais estratégico que Xangai. Terceiro, a escala. O Brasil tem 215 milhões de habitantes, um enorme mercado consumidor e força de trabalho. Possui infraestrutura avançada em setores como agricultura, aviação e energia renovável. A Embraer é o terceiro maior fabricante de aviões do mundo. E o fator decisivo: o Brasil é membro fundador do BRICS, a Aliança Econômica entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
que recentemente incluiu Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. Juntos, esses países representam 45% da população mundial e 35% do produto interno bruto global. Estão criando sistemas de pagamento alternativos para reduzir a dependência das estruturas financeiras ocidentais. Investir no Brasil não é apenas investir no país, é investir em todo o espaço econômico do BRICS, mantendo ao mesmo tempo laços com os mercados ocidentais. O Brasil é a ponte, e as empresas já estão se movendo. A Volkswagen anunciou um investimento de 1,4 bilhão de dólares na produção de veículos elétricos no Brasil. A chinesa BYD está construindo uma fábrica de 620 milhões de dólares na Bahia. A Stellantis, dona da Jeep e da Fire, comprometeu 3 bilhões para expandir suas operações no país. Esses não são investimentos simbólicos, são realinhamentos estruturais. Mas essa mudança gerou consequências poderosas e inesperadas que agora estão redesenhando o equilíbrio global. Quando bilhões de dólares mudam de direção, eles não apenas se movem, eles criam ondas. E essas ondas estão atingindo economias que poucos imaginavam. Os perdedores mais evidentes são os centros de manufatura asiáticos que construíram suas economias, sendo a fábrica do mundo. O Vietnã, que se posicionava como a nova China, agora compete com a América Latina por investimentos. Tailândia, Malásia e Indonésia estão vendo contratos de produção migrarem para o Brasil e o México. Mas o perdedor mais surpreendente é, na verdade, parte dos Estados Unidos. Quando empresas americanas realocam para o Brasil, elas não estão trazendo fábricas de volta, só estão aproximando a produção. Uma planta da Ford no Brasil emprega brasileiros, usa aço brasileiro e paga impostos ao governo brasileiro. Os empregos americanos não voltam, apenas mudam de país. A Europa, por sua vez, está em uma posição ambígua. Empresas europeias estão investindo pesado no Brasil, o que fortalece a economia brasileira e o comércio euro-real. Mas isso também significa financiar um futuro competidor. A base industrial do Brasil crescerá, em breve, competirá diretamente com fabricantes europeus. E agora, o vencedor inesperado, a Argentina. Brasil e Argentina fazem parte do Mercosul, o maior bloco comercial da América do Sul. À medida que o Brasil cresce e recebe novos investimentos, a Argentina é beneficiada indiretamente. Empresas brasileiras precisam de fornecedores, muitos deles argentinos. Projetos de infraestrutura brasileiros demandam matérias-primas e a Argentina tem lítio, cobre e gás natural. Mas a Argentina não é apenas beneficiária. Está se posicionando como o cofre de recursos da expansão industrial brasileira. Possui uma das maiores reservas de lítio do planeta, essencial para baterias de veículos elétricos. À medida que o Brasil se torna um centro de produção de veículos elétricos, a Argentina se torna indispensável. Essa nova dinâmica está criando algo que os Estados Unidos tentaram evitar por décadas: uma América do Sul economicamente integrada, com o Brasil no centro e a Argentina como parceira estratégica. Outros beneficiados são países africanos do BRICS. À medida que o Brasil fortalece sua posição na aliança, ele cria novos corredores comerciais com a África do Sul, Etiópia e Egito. Tecnologias agrícolas brasileiras estão sendo exportadas para o continente africano. Empresas brasileiras de engenharia estão construindo infraestrutura lá. O efeito Brasil não está apenas transformando a América do Sul, está criando uma rede de comércio sul-sul que contorna a dominação ocidental. E o que isso tudo significa para o poder global? Estamos presenciando o início de um mundo econômico multipolar. Por 70 anos, o comércio global funcionou em um modelo centralizado, com os Estados Unidos no centro. O dólar era o padrão. As rotas comerciais eram protegidas pela Marinha Americana. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional ditavam as regras. Esse sistema não acabou, mas deixou de ser o único. Os países do BRICS estão construindo uma alternativa com o novo Banco de Desenvolvimento, sistemas de pagamento independentes do SWIFT e acordos comerciais em moedas locais. O Brasil é a peça-chave dessa nova estrutura, pois é o único país do BRICS com laços econômicos profundos, tanto com o Ocidente quanto com o Sul global. Ele negocia fortemente com os Estados Unidos e a Europa, mas também é o principal parceiro comercial da China na América Latina.
consegue operar nos dois mundos. É por isso que o efeito Brasil é tão importante. Não se trata apenas da ascensão de um país, mas do surgimento de um sistema global paralelo. E cada dólar que entra no Brasil fortalece esse sistema. A grande pergunta agora é: essa mudança é permanente? E qual será o resultado final? A instabilidade global, das guerras comerciais às pandemias e crises energéticas, criou uma situação insustentável para as multinacionais. O antigo manual da produção barata na Ásia e dos mercados estáveis no Ocidente desmoronou. As empresas precisavam de uma alternativa e o Brasil ofereceu algo raro: recursos, geografia estratégica, escala e acesso simultâneo a mercados ocidentais e emergentes. Isso desencadeou o efeito Brasil, uma onda de investimento estrangeiro que não para de crescer. Mas esse movimento também gerou uma onda global. Os polos asiáticos estão perdendo espaço. A integração sul-americana está acelerando. E uma nova ordem económica multipolar está emergindo. A lição principal é clara: no século XXI, poder não vem apenas de tecnologia, força militar ou mercados financeiros. Vem de resiliência, recursos e adaptabilidade. Num mundo marcado por cadeias produtivas frágeis, a capacidade do Brasil de se alimentar, se energizar e produzir internamente é sua maior vantagem competitiva. Os países que controlam comida, energia e matérias-primas em tempos instáveis serão os que definirão a liderança global nas próximas décadas. O efeito Brasil não é apenas uma tendência económica, é uma prévia de como o poder será distribuído no futuro. E estamos vendo isso acontecer agora, diante dos nossos olhos. Se você achou essa análise interessante, curta o vídeo e se inscreva para mais conteúdos sobre as forças escondidas que moldam o nosso mundo. Agora eu quero saber de você. Qual país você acha que será o próximo grande beneficiado nesse realinhamento econômico global? Deixe sua opinião nos comentários, vamos conversar.